Hoy, muchas miradas están puestas en Iberoamérica, una vasta región que se extiende desde el Yucatán hasta la isla de Pascua, desde Tierra de Fuego hasta Río Grande, desde Lisboa o Madrid hasta Guayaquil. La región a la que pertenecemos atesora riqueza, diversidad, una fuerte identidad propia y un prometedor futuro por delante. A Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, a OEI, é o primeiro organismo multilateral de cooperação da região. Há 70 anos, a OEI tem sido protagonista de seu passado e hoje é uma luz que ilumina o futuro de Iberoamérica. Seus 18 escritórios nacionais, a maior rede do espaço ibero-americano, demonstram o seu compromisso com seus 23 países membros. O primeiro capítulo desse livro aborda a educação, o principal desafio da OEI. Hoje, 70 anos depois, continuamos trabalhando com um compromisso renovado com a educação e com a Agenda Internacional 2030. Educação de qualidade, inclusiva e ao longo da vida, para todos. E tudo com um único objetivo: não deixar ninguém para trás. En este empeño, la lengua de Cervantes y la de Camões son el pasaporte que une los dos lados del Atlántico en la región bilingüe más extensa del mundo, en la que casi 800 millones de personas viven, sueñan y se comunican en español y portugués. El idioma es una parte de esa historia que compartimos. Se manifiesta a través del arte, de la cultura, de nuestro patrimonio inmaterial. Por eso, en la OEI apostamos por la cultura en Iberoamérica. Creemos que es clave para su desarrollo y que reafirma los valores de convivencia, integración y respeto a la diversidad. Así lo recoge la Carta Cultural Iberoamericana, que nació hace más de una década gracias al impulso de la OEI. Novos tempos estão surgindo rapidamente. Somos uma nova sociedade. A incerteza é a única constante quando as pessoas e suas ideias estão interconectadas. Isso exige o surgimento de novas competências, não apenas digitais e tecnológicas, mas também cívicas ou artísticas. Como preparar as novas gerações para um futuro que nem sequer imaginamos? Esse é um dos grandes desafios que a OEI quer superar. El futuro ya no es lo que era. Las reglas del mundo han cambiado, también las de la cooperación. Ahora también sur-sur entre iguales. En plena encrucijada, la OEI es el agente de cambio, motor y portavoz de todos dentro del espacio iberoamericano y fuera de él. Todos iguales. Todos iguales. Todos iberoamericanos. Todos iberoamericanos. Todos juntos. Porque somos una cultura fundada en la suma de pueblos, credos e sangues diversos. Em nome da Organização de Estados Ibero-Americanos, dou as boas-vindas a todos os que nos acompanham nos dois hemisférios. Para uns, boa tarde, para outros, bom dia, conforme o lugar em que se encontrem a acompanhar este lançamento do Miradas sobre Educação na Iberoamérica, este ano dedicado às competências para o século XXI. Nesta sessão de abertura, temos a honra de ter o Sr. Ministro da Educação de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, e o Sr. Secretário-Geral da OEI, Mariano Rabonero, a quem cumprimento e agradeço. Gostaria também de transmitir um cumprimento caloroso aos embaixadores ibero-americanos e todos os representantes ibero-americanos, bem como aos embaixadores e representantes da comunidade de países de língua portuguesa que nos acompanham a partir de Lisboa. Uma palavra muito especial para o Presidente do Conselho Assessor da OEI, Otto Granados, e a todos os que integram o Conselho Reitor da OEI, a Rede Ibero-Americana para o Acompanhamento dos Progressos na Educação, que integra os responsáveis das estatísticas da educação.
O Miradas que apresentamos é o resultado de um trabalho coletivo só possível pela vossa colaboração e empenho. Este ano, o lançamento deste Miradas 2020 será feito com todos os oradores à distância. É o tempo que nos foi dado viver e, mais do que nunca, as competências para o século XXI precisam de incorporar os desafios que nos propomos como região. Tendo em conta este modelo digital, gostaria de transmitir aos participantes quase 500 inscrições, algumas informações úteis que permitam acompanhar da melhor forma esta sessão. Como já devem saber, dispomos de tradução simultânea português-espanhol e assim podem escolher o canal do idioma em que pretendem acompanhar o evento. Recomenda-se que não mudem o canal durante a sessão para evitar problemas técnicos. Aqueles que quiserem ouvir as intervenções nas línguas originais não têm de escolher qualquer canal. Por outro lado, também dizer que o chat, o conhecido bate-papo, será apenas usado pela OAI, aí colocando as notas biográficas dos oradores e informações úteis sobre os temas abordados. Na segunda parte, haverá um momento de debate em que os participantes poderão colocar as suas questões e observações no apartado Q&A, Questions and Answers. Por fim, transmitir que será assegurada a gravação da sessão para posterior divulgação no YouTube da OAI. Sobre o Miradas 2020, gostaria de referir que o seu tema, as competências para o século XXI, constitui uma das prioridades da ação da OAI e enquadra-se no objetivo de reunir e analisar informação qualificada que permita tomadas de decisão fundamentadas. O estudo que hoje apresentamos resulta de um trabalho continuado que envolveu 17 países e que se iniciou com uma reunião em Lisboa no final de 2018, em que participaram representantes dos Ministérios da Educação de vários países ibero-americanos. Foi aí que o tema do Miradas foi decidido e Portugal acedeu a colaborar ativamente, considerando que o seu principal documento orientador de política educativa, o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, se centra nas competências. Tendo em conta a diversidade do nosso público que nos acompanha nesta sessão, importa referir que desde 2011 estes relatórios são publicados todos os anos, cumprindo o plano de avaliação e seguimento das metas educativas 2021 aprovadas pelos chefes de Estado e de Governo ibero-americanos em 2010. Estes Miradas alternam em anos em que se apresentam os dados atualizados sobre os progressos educativos na região e os outros anos em que se apresentam estudos dedicados a temas específicos, como é o caso das competências para o século XXI. A crise profunda provocada pela pandemia desafiou a escola, realçou o seu valor social e desafia-nos também a fortalecê-la, o que exige que a pensemos face à evolução das necessidades presentes e futuras. Estamos certos que esta sessão servirá também para aprofundar a nossa reflexão coletiva. Gostaria, pois, de passar a palavra ao Sr. Ministro da Educação de Portugal, Tiago Brandão Rodrigues, aproveitando para agradecer a cooperação empenhada com a OAI, bem como a participação muito ativa do seu Ministério na elaboração do Miradas 2020. Senhor Ministro, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos e queria começar por cumprimentar o Secretário-Geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência y Cultura, a também nossa OAI. Estimado Mariano, es siempre para nosotros un gusto estar aquí en estos eventos y en esta ocasión tan marcante de que tantas veces hablamos. Tener
esta vez este relatorio, este informe, es algo muy marcante para todos nosotros y para mí es una ocasión muy especial. Queria, de forma também muito especial, cumprimentar a diretora do Escritório de Lisboa da OEI, na pessoa de quem saúdo toda a equipa da OEI em Portugal. Tem sido um trabalho fantástico aquele que tem feito e queria, desde já, dizer que para o Ministério da Educação, que esteve tão presente já sob a minha tutela no surgimento do escritório em Portugal, foi muito especial poder contar com a diretora do escritório e com toda a equipa na construção deste caminho de aproximação ainda mais intensa a todo o trabalho da OEI. Queria saudar de forma também muito especial os coordenadores, os autores do estudo Miradas 2020, a quem agradeço o profundo empenhamento neste importante trabalho e, se me permitem, um agradecimento ao Sr. Diretor-Geral de Estatística de Educação e Ciência aqui do Ministério da Educação, Nuno Rodrigues, pela sua participação e também um agradecimento especial ao professor José Augusto Pacheco, que é nosso representante no Conselho Consultivo, um académico de renome que muitos de nós conhecemos academicamente, temos também visto como se tem empenhado de forma crucial no seu trabalho na OEI e no Conselho Consultivo. Como Mariano Rabanero tantas vezes tem referido, mais do que uma publicação, esta edição especial das Miradas, neste ano também especial de 2020, é um lugar para encontrarmos, para falarmos, para darmos e recebermos ideias e pensamentos sobre educação e sobre como as competências influenciam a nossa estratégia e como acabam por moldar os programas e as nossas políticas públicas. Em boa hora, saudei a ocasião em que a OEI colocou as competências como uma prioridade para nos sentarmos a esta mesa comum que é a educação ibero-americana. A OEI não precisou, e é preciso dizê-lo, em bom da verdade, que viesse uma pandemia, como há um século a humanidade desconhecia, para ter o saber de escolher as competências como o nosso eixo para o século em que atualmente vivemos. Como não precisou de nenhum malfadado coronavírus para nos recordar como é imperativo fortalecermos as capacidades docentes. E quero recordar e saudar que não foi a Covid-19 a lembrar à OEI como desenvolvermos competências digitais é absolutamente indispensável ao sucesso e à equidade nas nossas comunidades educativas. E é esta escolha que nos permite somar comunidade, que nos permite conhecermos mais profundamente, que nos permite logo de seguida decidir melhor e fazer melhores políticas públicas. Por isso mesmo, esta escolha a desenvolver competências digitais foi, é e será uma escolha crucial. Uma escolha que Portugal celebra, acompanha e promove. Celebramos esta escolha porque também em Portugal este trabalho tem sido incremental e é hoje usado pela totalidade das escolas, estando já presente nas diferentes salas de aula do país, também com a introdução das tecnologias de informação e comunicação que nós decidimos nas nossas políticas públicas. E acompanhamos esta escolha porque ela se plasma também no importante documento de definição do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, um alicerce fulcral na nossa política educativa e que, como bem sabemos, convoca, congrega e dá sentido às diferentes políticas, às diferentes medidas de política curricular que temos adotado. Promovemos esta escolha porque construímos uma relação efetiva entre o trabalho em competências com esta muito nobilíssima missão de avaliação das aprendizagens, nomeadamente através das provas de aferição externas que desenvolvemos e que são centradas no ensino e na aprendizagem de competências e abrangentes de todo o currículo. Foi daqui que partimos para agora aqui chegarmos e partimos da partilha da mesma escolha, a centralidade das competências, para podermos chegar ao objetivo que nos mobiliza em Portugal e que nos une no espaço ibero-americano, o de podermos em conjunto integrarmos todo o trabalho curricular na centralidade em que colocamos as competências no ecossistema educativo. E esse foi exatamente o princípio que levou esta tutela, este Ministério, a implementar a autonomia e a flexibilidade curricular e a organização dos currículos em torno das aprendizagens que foram consideradas, também com as associações de diretores, com as sociedades científicas, como essenciais para a formação de cidadãos necessariamente ativos, críticos, esclarecidos. Este nosso compromisso foi justamente o de criar condições para que os nossos estudantes possam realmente desenvolver-se, aprender e preparar-se para ser cidadãos e profissionais num mundo que também tem atravessado, como sabemos bem, mudanças profundíssimas. Assim, tem vindo gradualmente a ser construída
com os alunos, com os docentes, com as comunidades educativas alargadas, as escolas do século XXI. Isso implica também reconhecer a muita qualidade que já existe no terreno e dar a cada escola mais liberdade para desenvolver os seus próprios projetos educativos e pedagógicos. Nesse sentido, clarificou-se um perfil dos alunos à saída do ensino obrigatório, da escolaridade obrigatória, e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver nos diferentes ciclos de ensino. E este ano, em particular, não mudou o que somos nem o que fazemos, e é preciso também dizê-lo de forma muito clara. Apenas nos provou bem o sentido do que fazemos e nada mudou relativamente a como o queremos fazer. Provou-nos que não só a escola tem de se atualizar a uma sociedade mais exigente e necessariamente mais incerta, como é também a sociedade que se tem que adaptar a uma escola que se reinventa a cada mês, a cada semana e, como temos visto, a cada dia. Esta imprevisibilidade dos tempos que atravessamos tem-nos demonstrado o desafio que implica definirmos competências para o século XXI, quando ainda na passagem da primeira para a segunda década tivemos que conhecer uma escola à distância, mas não distante, com permanente recurso à tecnologia, à internet, a uma outra forma de comunicação, de aprender, de ensinar e até de estar. Num só ano, que ainda não terminou, exigimos a todos nós que desenvolvêssemos competências que vão além do que pensávamos ser o necessário para enfrentar aquilo que conhecíamos até então. Pois, se este vírus, e é verdade, nos apanhou desprevenidos, mostrou-nos também que muitas das competências que temos vindo paulatinamente a trabalhar nas escolas estão também nesta crise pandémica a dar frutos. Foi o caso do espírito crítico, foi o caso da autogestão, com que crianças, jovens, professores e famílias acompanharam os seus estudos durante 3 meses sozinhos ou acompanhados sem sair de casa, a forma como resolveram problemas e encontraram soluções para as dificuldades e para os obstáculos, como é exemplo o apoio dado a todos aqueles alunos que não tinham computadores, a colaboração e o trabalho de equipa entre professores e alunos que passaram horas do seu dia a reorganizar métodos de ensino e de aprendizagem, e a forma como as lideranças das escolas, as importantes lideranças das escolas, foram tão fundamentais para dar rumo, para que não se perdesse o rumo, a orientação e a esperança. Creio, e quero dizê-lo num plano político, mas também num plano pessoal, que a Iberoamérica tem aqui um forte dever, conforme insisti com os meus colegas do Espaço Ibero-Americano, na 27ª Conferência Interministerial, ocorrida há um mês, onde estivemos muitos de nós juntos, virtualmente, em Andorra. O desafio que vivemos apenas interpela o nosso modo de estar na educação. E é importante dizê-lo, também para terminar, que não muda nem pode mudar o modo de ser da educação. Esse mesmo que conhecemos bem, como alunos, como professores, também como ministras ou ministros, decisores políticos, e é o mesmo desde sempre e será, ouso dizê-lo, o mesmo para sempre. A ousadia de poder fazer perguntas e a ousadia de tentar procurar-lhes, mesmo com todas as vicissitudes que temos, as respostas necessárias. A sabedoria de perguntar e a curiosidade de tentar responder. E é também isso que fazemos aqui e agora, nesta marcante apresentação destas miradas sobre a educação na Iberoamérica. Eu queria dar os parabéns ao AI e o Sr. Secretário-Geral vai-me permitir que eu dê os meus parabéns, em particular, aos autores, aos coordenadores da publicação, por terem dedicado muito do seu tempo para termos esta publicação que nos vai ajudar a todos a tomar melhores decisões e que as nossas políticas públicas em cada um dos nossos territórios, seja no âmbito local, regional, nacional, continental ou ibero-americano, possam ser mais ricas, mais ousadas, mais arrojadas, mas muito mais conscientes e muito mais alicerçadas também no trabalho feito por estes cientistas, colaboradores, administradores e servidores públicos, e por isso queria dar o meu muito obrigado. Muito obrigado e boa sessão a todos. Muito obrigada, Sr. Ministro da Educação, pela partilha das experiências de Portugal, mas também por essa forma empenhada como Portugal acompanha e está na Iberoamérica. Passaria agora a palavra ao Secretário-Geral da Organização de Estados Ibero-Americanos, Mariano Rabonet. Muchas gracias, Ana Paula, por tu presentación y por tu esfuerzo en este empeño. Además, desde hace 6 días quiero compartir con todos que Ana Paula tiene, digamos, doble función. Es la directora del escritorio de la OI en Lisboa y además es la directora general de la OI
para la difusión de la lengua portuguesa. Por lo tanto, digamos, está en un momento en el cual se le está exigiendo un desempeño especialmente complejo. Estimado ministro de Educación de Portugal, mi amigo Tiago Brandão, un saludo tan afectuoso, respetuoso y reconocido como siempre. Estimados participantes en este evento, a quienes hago llegar mi más cordial saludo y sobre todo también mi gratitud por su asistencia a esta importante actividad. Hoy, como se ha dicho ya anteriormente, presentamos un informe de especial relevancia que forma parte de la serie Miradas sobre la educación en Iberoamérica. En la OI mantenemos un criterio estable y permanente y creo que además que va a ser perseverante también, y es considerar que podemos ayudar a construir política pública a partir de la evidencia, a partir de datos, a partir de informes, análisis rigurosos, dejando de atrás prácticas del pasado que eran ocurrencias más o menos coyunturales que dependían de poca base científica. Miradas sobre la educación iberoamérica, en sucesivas ediciones se ha centrado en cada una de ellas en temas específicos. En este caso, en las competencias para Iberoamérica. Creo que es un tema troncal y por eso mereció nuestra atención especial. La relevancia singular de esta edición se justifica por 3 motivos. El primero, porque este informe es el último que se elabora previo al informe final como consecuencia de la conclusión del programa Metas 2021, que fue aprobado por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en el año 2010. Una conclusión acordada en el pasado Consejo Directivo de la OI, que se celebró en la ciudad de Guatemala hace 2 años, cuando acordamos que la OI se alineaba toda su actuación de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La OI, de esa forma, empezaba a trabajar coordinada con lo que es la Agenda Mundial de Desarrollo. Y por eso, además, concluía ese proceso de un programa propio muy importante, pero que tenía que, digamos, que concluir con esa coyuntura de alineación con la Agenda 2030. El segundo aspecto que da importancia a este tema es el propio que aborda las competencias para el siglo XXI, un asunto que se ha convertido en una prioridad para nuestros sistemas educativos y para nuestros países. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, califica las competencias como la divisa global del siglo XXI. Su director de Educación y Competencias, Andreas Elleger, afirma, abro comillas, que el empleo, la riqueza y el bienestar individual dependen solo de lo que las personas saben y lo que pueden hacer con ello. No hay atajos posibles para dotar a las personas de las competencias adecuadas y ofrecerles las oportunidades que les permitan servirse de aquellas de manera eficaz. Yo creo que eso enmarca la importancia de las competencias. Pero el tercer aspecto que justifica la importancia de este informe es haber contado con la activa participación de todos los ministerios de educación de los países miembros de la OI, de los 23 países miembros, y de una manera muy especial el Ministerio de Educación de la República de Portugal. País que ha alcanzado una posición de liderazgo a nivel mundial por sus altos niveles de calidad, equidad e inclusión educativa. Gracias, querido ministro, por conseguir que cuando se habla de excelencia educativa no solo se habla en inglés o en alguna lengua escandinava, se habla también en portugués. Y creo que eso es algo que tenemos que agradecerte desde la OI, como entidad iberoamericana y bilingüe, español y portugués. En este momento también quiero hacer una especial mención de gratitud a Nuno Rodríguez, director general de Estadística del Ministerio de Educación de Portugal, por su decisiva contribución que ha supuesto su colaboración. A elaboración de este estudio decorreu nun contexto de enorme incerteza. A crise sanitaria provocada pela COVID-19 teve graves consecuencias que afectaran significativamente a área de educación. Desde que a situación de alerta a nivel da saúde se tornou unha pandemia en marzo de 2020, unha das primeiras medidas adoptadas en todo o mundo para condensar o virus foi o encerramento das escolas, obrigando a millóns de alumnos a tener de continuar os seus estudos a partir de súas casas. Esta situación, a nivel da educación, obrigou os diferentes gobernos a promoveren solucións de ensino a distancia en condicións que están moito longe das ideais e que ten envolvido un enorme esforzo por parte dos profesionais da educación para tentar dar resposta ás necesidades educativas dos alumnos, nun contexto de enorme complexidade e incerteza. Unha das consecuencias que a crisis veio evidenciar quase inmediatamente é a grande desigualdade de condicións existente na Iberoamérica. As lacunas relacionadas con acceso e uso de tecnologías, entre outras dificultades, son algunhas das que máis se agravaran durante este período e que ficaran máis en evidencia na región.
Da mesma forma, tamén se constataran problemas non resolvidos como a necesidade de rever o conteúdo e significado dos currículos, que se encontran hoxe un día excesivamente fragmentados e sobrecarregados. Tornouse unha prioridade de decidir quais deben ser consideradas as aprendizaxes esenciais e, por tanto, o que debe ser enseñado con base nas necesidades e exigencias da sociedade actual e do tipo de cidadás que queremos formar, o que nos remete directamente para o conceito do ensino con base en competencias. Sen as competencias adecuadas, as persoas acabarán ás margens da sociedade. Nese sentido, o estudo MIDA 2020 surge nun momento crucial, con informacións fornecidas pelos propios países e que poden constituir un importante input para ayudar os gobernos a tomaren decisões fundamentadas. Este estudo é o resultado de un traballo coordinado con Portugal e en estreita articulación con o Ministerio de Educación dos países iberoamericanos. A realización da tarefa partiu da elaboración de un cuestionario específico, incindo sobre as competencias básicas que deben ser adquiridas ao terminar a escolaridade obrigatoria e que foi prechido pelos responsables dos institutos de avaliación e estadística dos diversos países. Esta información, que serviu de base para a elaboración dos documentos, forneceu dados sobre como definir as competencias para o século XXI na Iberoamérica, como é que os países as reflecten nos encuadramentos legais e como se regulamentan a implementación da educación basada en competencias en relación ao currículo, a validación, a organización de establecimientos de ensino e a formación de profesores. Finalmente, a partir desta información, foi proposto un conjunto de conclusións e recomendacións para avanzar na dirección dunha educación voltada para a formación con base en competencias na Iberoamérica. Mas non quero concluir esta intervención sin manifestar mi mayor reconocimiento y gratitud al equipo de personas que lo han hecho posible. A Tamara Díaz, coordinadora de educación de la Secretaría General de la OI, y su equipo de trabajo. De nuevo, a Ana Paula Laboriño, directora del escritorio de la OI en Lisboa, al profesor Pacheco, a su universidad, al Ministerio de Educación de Portugal y a sus colaboradores, y a todos los países que nos han aportado datos, información, reflexiones y propuestas. Es un producto colectivo de 23 países y creo que eso es de lo más importante que manifiesta este estudio. A todos y todas, felicitaciones por este excelente informe. Y les anticipo que el próximo día 1 de diciembre, ya escasas fechas, presentaremos a los ministras y ministros de Educación de los países miembros de la OI el programa presupuesto 2021-2022, en el que seguiremos otorgando a las competencias para el siglo XXI el nivel de máxima prioridad en la acción cooperadora de la OI. Somos una región que sin competencias, sin conocimientos, no saldremos las trampas de la falta de productividad y competitividad. Por lo tanto, la función de la educación es estratégica y primordial para conseguir el desarrollo de nuestras economías, de nuestras naciones y del bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas. A todos, de nuevo, muchas gracias y espero que esta actividad sea satisfactoria y que enriquezca a todos por igual. Ese es nuestro deseo por parte de la OI, construir conocimiento, construir avances y construir propuestas compartidas de forma paritaria por 23 países y por 800 millones de personas que hablamos, pensamos, queremos en portugués y en español. Muchas gracias. Muchas gracias, secretário general. É um grande prazer termos tido esta abertura que terminamos aqui. Vamos agora passar para a segunda sessão da apresentação do Miradas 2020, que será coordenada, moderada pela Tamara Dias, coordenadora do setor da educação da OEI, a quem passarei de seguida a palavra. Muito obrigada a todos e continuem connosco. Gracias, Ana Paula, y gracias a todos y a todas los que nos acompañan en este espacio de presentación del informe Miradas sobre la educación en Iberoamérica 2020, que en esta ocasión ha centrado su objetivo en realizar un análisis diagnóstico sobre el desarrollo legislativo que tiene la región
a la hora de implementar una enseñanza por competencias. Se trata de un informe, un monográfico, el Miradas, que desde el 2010 se viene desarrollando gracias al trabajo colaborativo, al aporte que los países iberoamericanos van realizando a través de sus institutos, departamentos de evaluación, de estadística, y que cada 2 años centra su atención en una temática que los propios países identifican en función de la relevancia que tiene a nivel regional. De esta forma, bueno, hemos abordado cuestiones vinculadas al profesorado, a la situación de los pueblos y comunidades originarias, afrodescendientes, el tema del desarrollo y del liderazgo de los directores escolares, entre otras muchas. Y en esta ocasión, como saben, la decisión fue dedicar el estudio, el que estamos hoy presentando, a las competencias y habilidades del siglo XXI por su relevancia a nivel de política educativa. Además, este informe podemos decir que tiene un cierto carácter especial por 2 motivos. El primero es que cuando estábamos en pleno proceso de desarrollo del documento, la Organización Mundial de la Salud decreta la situación, el estado de pandemia, y esto pues en cierta medida nos obliga a repensar los contenidos, a analizar con cautela la información que estábamos recabando y al mismo tiempo pone de manifiesto la importancia de la temática que estábamos trabajando. Si algo ha evidenciado la pandemia a nivel de educación, en el ámbito de la educación, es precisamente la necesidad que tenemos de revisar, de repensar los currículos establecidos, en muchas ocasiones inabarcables, de interrogarnos una vez más sobre los aprendizajes que debemos transmitir a través de la escuela, de esta educación formal. En definitiva, definir qué competencias son las esenciales y son, por tanto, las que tenemos que proporcionar a nuestros alumnos para que puedan desenvolverse en el contexto global, digitalizado y, siguiendo a Bauman, en este contexto líquido que nos ha tocado vivir. La segunda razón que confiere un cierto carácter especial a este documento es que un año más evidencia el compromiso que tienen los países con la mejora de la calidad de la educación y la importancia de contar con estudios que nos aporten datos que permitan reforzar, fortalecer las políticas educativas en base a evidencias y a través de un trabajo colaborativo fundamental, en una lógica de cooperación horizontal, sin la cual habría sido imposible llevar a cabo un informe como el que hoy tenemos la fortuna de estar aquí presentando. Además, en esta ocasión, ya lo comentaba el secretario general en sus palabras de inicio, la participación y el compromiso de Portugal han sido fundamentales, así como de los especialistas académicos que han colaborado en la redacción y en la reflexión en torno a este documento, y algunos de los cuales tenemos la fortuna de tenerlos hoy aquí, y nadie mejor que ellos para comentarnos sobre el informe, sobre cómo Iberoamérica está avanzando en esta incorporación de las competencias desde una perspectiva de la legislación y la normativa. Sin más, voy a presentar a los ponentes, autores, coordinadores del estudio. Por una parte, Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta, uno de los coordinadores del informe. Alicia Bonamino, miembro del Consejo Científico de la Asociación Brasileña de Evaluación de la Educación, autora también de uno de los capítulos del informe, y José Pacheco, profesor de la Universidad Miño, miembro del Consejo Asesor de la OEI y coordinador del estudio, el otro coordinador del estudio Miradas 2020. Bienvenidos a los tres, muchas gracias por vuestra participación, por vuestro tiempo. Antes de comenzar con la ronda de intervenciones, simplemente puntualizar que todos y todas tendréis la ocasión de participar en este espacio de reflexión, ya que el chat va a estar habilitado durante todas las intervenciones, y una vez finalicemos esta primera ronda de ideas y de contraposición de opiniones, seleccionaremos algunas de las preguntas y tendremos la posibilidad de compartir con los especialistas algunas ideas en torno a las principales cuestiones que hayan surgido entre los oyentes en este espacio.
Carlos, si te parece, bienvenido nuevamente. Si te parece, vamos a comenzar contigo. Me gustaría que pudieras comentarnos algunas ideas en torno a un tema que ahora es muy recurrente en este contexto que tenemos de educación a distancia, de modelos híbridos, ¿no? Relativo a qué debemos enseñar y, por tanto, qué deben aprender nuestros alumnos. Y en este sentido, en base a la información que hemos recabado en el informe, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué cambios serían necesarios abordar? En definitiva, ¿cómo estamos avanzando a nivel regional? Cuando quieras. Vale. Muchas gracias, Tamara. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Este saludo es muy bonito ya en sí mismo porque, como insistía el secretario general y el ministro, pues indica, ¿no?, que claramente OEI y este informe y todo lo que esto implica supone detrás la colaboración de países hermanos, de países que hablamos lenguas comunes y esta idea de mirarse, de poder conversar, de poder establecer diálogos, creo que se resumen muy bien en este buenos días, buenas tardes. Quería agradecer en primer lugar, en primer lugar un saludo al ministro por acompañarnos hoy, por todo el apoyo que ha dado al informe, pero quería también agradecer en primer lugar a la Organización de Estados Iberoamericanos por su confianza depositada en José Pacheco y en mí para coordinar este informe, especialmente a su secretario general, a Mariano Jabonero, y a Ana Paula Laboriño. Sin duda, sin la ayuda, como ya hemos señalado, de las oficinas en este caso de Madrid en particular y de Lisboa, hubiera sido muy difícil realizar el informe. Extiendo, por tanto, mi agradecimiento a ti, Tamara, por coordinar desde Madrid el informe. Y no quiero dejar de agradecer también a Pablo Barros, a Begoña, a Anabel Martínez, en EOI España, en EOI Portugal, que han facilitado, han hecho fácil y amable, en el mejor sentido de la palabra, la realización de este informe. Junto a mí están ahora Alicia Bonamino y José Pacheco, que Alicia ha escrito uno de los capítulos del libro, y José Pacheco, pues le quiero agradecer especialmente su cordialidad, su facilidad siempre. Hemos tenido que coordinarnos efectivamente en dos lenguas y durante muchos meses, pero creo que la manera de ser de José Pacheco ha hecho que esto sea mucho más fácil de lo que podría parecer en principio. Un saludo y un agradecimiento también a Nuno Rodríguez, a Julio Santos, a Ila Maya y a Naira Nuilaert, que son también autores de este informe. Y por supuesto, yo no quiero dejar de dar las gracias de alguna manera a todos los docentes, estaba señalando a la Tamara, de Iberoamérica, de España, de Portugal y de todos los países latinoamericanos y de Iberoamérica, que han hecho posible la continuación, sostener la educación en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo. De hecho, como decía Tamara, la crisis de la COVID, la pandemia, nos ha hecho mirar muchas cosas con más detalle. Una de las cosas importantes que nos ha hecho poner en crisis, la crisis de la COVID ha puesto en crisis los currículos establecidos, nos ha hecho volver a preguntarnos una vez más qué es importante aprender en la escuela, qué es importante promover, qué aprendizajes son importantes promover en la escuela, y de eso y de las dificultades para hacerlo trata este informe. Necesitamos de alguna manera pensar mejor qué vale la pena aprender en las escuelas, porque qué es lo que debemos aprender en la escuela, qué es lo que debemos enseñar en las escuelas, qué es lo que debemos promover, son en estos momentos preguntas ya no solo necesarias e importantes como llevan años siéndolo, sino urgentes, que tratemos de resolverlas. Preguntarse por el qué aprender que me hacía Tamara y que en el fondo es lo que está debajo de todo este informe, no es otra cosa que preguntarse por el sentido, o para muchos, desgraciadamente, para muchas, el sinsentido de la escuela. Y por tanto, esta discusión alrededor del contenido curricular, de los aprendizajes que debemos fomentar, tiene que ver fundamentalmente con las funciones de la escuela, con qué esperamos de la escuela, con qué queremos, por qué hacemos los esfuerzos que hacemos, individual, pero también social y colectivamente, para fomentar unas escuelas de calidad en nuestros países.
tiene también que ver, y esto lo hemos visto en el informe, que preguntarnos por qué enseñar o por qué aprender en la escuela tiene que ver también con la misma gramática de las escuelas, con su misma configuración, y esto es uno de los datos que hemos obtenido importantes del informe. Por tanto, hablar de metas, que es fundamental antes de lanzarse a hacer cualquier tipo de modificación, de transformación, de cambio, es también hablar de métodos. Y una de las cosas que se ve claramente cuando uno se pone a analizar el ámbito de las competencias en la educación de los sistemas escolares de toda Iberoamérica y de todo el mundo, de hecho, es que no podemos hablar de qué tenemos que aprender en la escuela sin tener claro qué queremos, a dónde queremos orientar nuestros sistemas educativos, pero no, es decir, no sin tener claro las metas, pero no podemos quedarnos solo en establecer unas bonitas metas, sino que de alguna manera tenemos que bajar al terreno, a las prácticas escolares, y tenemos que hablar también de métodos. Y nos jugamos mucho, porque decía el vídeo con el que introducíamos este vídeo bonito, ¿no? Con el que introducíamos la presentación, que en el fondo lo que está detrás es luchar para que nadie se quede atrás. En el fondo lo que está detrás es entender que la educación, que especialmente la escuela obligatoria, la escuela pública obligatoria, es siempre un acto de resistencia contra la reproducción de las desigualdades. Por tanto, detrás de la pregunta ¿qué debemos enseñar?, que me estaba lanzando Tamara, está siempre este doble reto que tenemos que mantener en los sistemas y que hace que sea tan difícil darle respuesta, que es que educamos para conservar un mundo, para conservar una herencia que tenemos, pero también para transformar ese mundo y transformar esas sociedades. Educamos sobre todo para garantizar que todas las personas, y el todas es tremendamente importante en nuestros países, con tasas de desigualdad educativa tremendamente altas, puedan vivir una vida digna. Y vivir una vida digna en estos momentos pasa por vivir una vida de aprendizaje, porque solo la capacidad de aprendizaje nos capacita de alguna manera, y Tamara citaba a Bauman, pero podríamos citar a muchos otros, nos capacita solo el aprendizaje, la capacidad de aprender nos capacita, valga la redundancia, ante la incertidumbre y la complejidad del mundo que tenemos hoy o del mundo que esperamos que va a venir. Y para tener esa capacidad de aprendizaje, para vivir esa vida de aprendizaje, necesitamos de muchas cosas. Necesitamos de conocimientos fundamentales y bien estructurados, que es lo que los sistemas educativos normalmente han tratado de trabajar, y estos nos ayudan a comprender el mundo, pero también necesitamos de habilidades y competencias que nos ayuden a actuar sobre el mundo. Porque, insisto, necesitamos tanto conservar el mundo y la herencia de esos conocimientos que arrastramos de una generación a otra, para no comenzar siempre desde cero, pero también en muchos casos y en muchas vidas necesitamos ser capaces de transformar nuestras vidas, transformar la sociedad en la que estamos viviendo. Y hay un tema que hemos visto en el informe que es tremendamente importante, que nuestro amigo Axel Rivas señala muchas veces, que es que la definición de qué tenemos que enseñar, qué tenemos que aprender, depende de cada contexto. Y tiene que ver con las disputas que hay por la apropiación de sentido y de distribución de riqueza simbólica en las sociedades. Y esto que tiene que ver con el contexto es una de las cosas que hemos visto en el informe, porque claramente hemos visto que aunque las definiciones que tenemos en la mayoría de los países sobre las competencias, aunque la orientación legislativa de la mayoría de los países hacia las competencias es ya sólida y tiene un largo recorrido, nos está faltando todavía atender un poquito más al contexto. Nos está faltando un poquito entender que las competencias están siempre vinculadas con el contexto. Nos está de alguna manera faltando entender que las transformaciones curriculares siempre tenemos que hacerlas desde una mirada de la justicia curricular, diversificando las prácticas de enseñanza, adaptando los contenidos a los contextos donde los estudiantes viven, también reconociendo la diversidad que tenemos en las aulas y también ampliando la gobernanza en nuestros centros. Y ese tema de los centros le dedicaré un poquito de tiempo a partir de ahora. Cuando hablamos de competencia, tenemos que tener muy claro que siempre están vinculadas a conocimientos y contextos, insisto, y que no se puede ser competente sin conocimientos, pero que los conocimientos solos, y esto muchas veces nos hemos esforzado solo en trasladar conocimientos, los conocimientos solos no nos hacen de por sí competentes. Luego, esto es una idea importante, competencia sin conocimiento es imposible, pero conocimiento solo no nos hace competentes. Y la otra gran variable que hemos visto en el informe, que es tremendamente importante, es que siempre hay un contexto en el uso de la competencia y que sin contexto la competencia está vacía. Y eso es muchas veces lo que nos pasa. La mayoría de los países iberoamericanos tienen una legislación perfectamente orientada hacia las competencias.
Es verdad que a veces la terminología no es la misma, es verdad que a veces tenemos incluso diferencias de terminología dentro de documentos en los mismos países y esto dificulta, como veremos, la implementación, pero podemos decir que los países están todos perfectamente orientados hacia las competencias. Hablamos de competencias que muchas son conocidas, ¿no? Competencias como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el trabajo en equipo. Hablamos de cosas que más o menos todos tenemos en la cabeza y que son importantísimas. Lo que nos encontramos cuando hemos visto el informe de miradas es que una vez que pasamos de esta primera fase, que es que declaramos todos los países la importancia de las competencias, lo que hemos detectado es que no todos hablamos, el término competencia no significa lo mismo para todos y lo que encontramos además son catálogos de competencias tremendamente distintos. En Perú hablamos de 30 competencias, en Portugal son 10 las competencias, en Honduras son 13 las competencias, en España son 7, es decir, que depende del país, el número de competencias y la orientación de esas competencias es distinta y esto dificulta muchísimo las políticas comparadas, el intercambio de prácticas. Quiero prácticamente terminar señalando algunos de los problemas que hemos identificado en el informe. El primero es este que estaba diciendo, no existe un uso claro ni cuando comparamos entre países ni cuando comparamos dentro de los países sobre qué queremos decir con la palabra competencia. Y esto hace que este uso que es poco difuso, poco claro, hace que la dificultad de comprensión sea grande, incluso para los agentes involucrados, sea difícil de comprender para las escuelas y los docentes y sea difícil su implementación real. También dificulta, por cierto, las políticas comparadas entre países. Hemos visto que además de esa débil definición conceptual que dificulta la implementación práctica, también hay una ausencia de fundamental de un modelo de enseñanza orientado hacia las competencias. Nos falta todavía problematizar un poquito más qué significaría enseñar por competencias. Esto, de nuevo, dificulta bastante la implementación de las competencias. Además, y esto es un tema tremendamente importante que tiene que ver con los contextos, la ausencia de nos falta una especie de reflexión sobre las implicaciones que la orientación por competencias tiene a nivel de los centros educativos. Se ha hecho bastante innovación en la legislación curricular, nos faltan todavía innovación en las transformaciones institucionales, que tienen que ver, como señalaba el ministro, fundamentalmente con dotar de mucha más autonomía a los docentes de las escuelas en la gestión y organización curricular. Y no menos importante desde nuestro punto de vista ha sido que en el planteamiento inicial, no el de ahora probablemente, de las competencias por parte de los gobiernos, se ignoró o se dejó de lado muchas veces la opinión de los docentes y su voz. Voy a terminar prácticamente aquí. Lo que hemos visto con el informe es que los países latinoamericanos avanzamos en tener currículos, en tener legislación orientada a las competencias. Avanzamos también en tener mucha documentación muy rica, tremendamente interesante alrededor de cómo tenemos que evaluar esas competencias, pero nos falta un poco de coordinación primero, fijar terminológicamente un acuerdo más común de qué entendemos por competencias. Nos falta avanzar muchísimo más en aquellos aspectos que tienen que ver con la implementación de las competencias, específicamente todo lo que tiene que ver con la organización escolar, todo lo que tiene que ver con cosas como las metodologías, todo lo que tiene que ver con la formación docente, con el liderazgo organizativo y el pedagógico o con las expectativas que ponemos en los estudiantes. Por último, no quería... Y por tanto, una de las conclusiones que tenemos es que no nos basta con tener una buena normativa, que la tenemos, para tener una educación por competencias. Necesitamos también actuar en otras dimensiones de la organización escolar, de las metodologías o de la formación docente. Termino, que me he pasado unos minutos, disculparme. El malogrado Juan Carlos Tedesco decía que el aprendizaje por competencias implicaba un fuerte compromiso cognitivo, ético y emocional, así como un trabajo riguroso que estaba destinado fundamentalmente a identificar las experiencias de aprendizaje mediante las cuales los estudiantes adquirían esas competencias. Esto es muy difícil, y él decía, la dificultad y la complejidad no nos deben paralizar, sino que al contrario nos deben animar a extremar el esfuerzo y evitar, por un lado, ese optimismo ingenuo, pero por otro lado, como ¿no? Nunca parar de alguna manera, nunca olvidar que la tarea educativa es consustancial con un cierto tipo de optimismo y que, por tanto, no olvidar, diría Juan Carlos Tedesco, que las dificultades no se puedan convertir nunca en coartadas para el desaliento, para el pesimismo y para el derrotismo.
mismo. Con esto termino. Yo creo que estamos andando el buen camino, nos faltan cosas por realizar, pero creo que informes como este y este empeño de la OEI por establecer diálogo, conversación y miradas mutuas entre los países iberoamericanos nos ayudará a definir mejor qué tenemos que aprender y, sobre todo, que es lo más difícil según he visto en el informe, cómo tenemos que hacerlo para que nadie se quede atrás. Muchas gracias, Carlos, por esta profunda revisión y reflexión en torno a cómo está avanzando, cómo estamos avanzando en la región en esta implementación, en esta incorporación en la enseñanza de las competencias. Me quedo con el mensaje de bueno, pues que haya avances significativos, aunque evidentemente quedan todavía muchos retos, muchas dificultades por delante. Hablabas dentro de tu exposición de la importancia que tiene el contexto, ¿no? De adaptarnos, de realmente tomar en consideración cuando hacemos una propuesta, si avanzamos en un modelo educativo, de atender precisamente a este contexto. Y en este sentido me gustaría ahondar un poco más, porque evidentemente el informe, la recogida de información ha estado más orientada a conocer cómo es la realidad de nuestra región, de nuestros países, y siempre es bueno tener, aunque sea como referente, ¿no? Conocer cómo se están avanzando desde una perspectiva más amplia, desde un plano más internacional. Y en este sentido me gustaría, Alicia Bonamino, que tenemos también la fortuna de tenerte por aquí, autora de uno de los capítulos, bienvenida de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación. Y me gustaría si puedes profundizarnos o darnos algunas ideas en relación a cómo se está, qué plantean los estudios, la OCDE, la Unión Europea, en relación a cómo se está avanzando con esta mirada sobre los currículos, esta orientación competencial y, en cierta medida, bueno, pues qué diferencias o qué similitudes puedes encontrar con lo que es nuestra situación a nivel de Iberoamérica. Cuando quieras. Muchas gracias, Alicia. Então, obrigada, Tamara. Bom dia ou boa tarde a todos. É um prazer estar participando deste evento de lançamento do relatório Miradas, Competências para o século XXI na Iberoamérica, que tem como organizadores o senhor Carlos Magro e especialmente agradecer ao senhor José Augusto Pacheco, que fez o convite para participar desse relatório. Eu cumprimento também o ministro da Educação de Portugal, senhor Santiago Brandão Rodrigues, e o secretário-geral da OEI, senhor Mariano Raboneiro, e também a diretora do escritório da OEI em Portugal, Ana Paula Laborinho, e a toda a equipe, e também a Tamara Dias, que nos acompanha neste painel. Nós, na verdade, fizemos dos capítulos do relatório com meus colegas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no Brasil. Esses colegas são a Naira da Costa Mulaer Lima e Bernardo Schweitzer, e elaboramos o capítulo do relatório intitulado Competências Chaves para o século XXI, Orientações Internacionais para o Currículo, a Avaliação e a Formação de Professores. Na verdade, esse capítulo sintetiza os pontos de consenso em relação a diferentes concepções de competências que estão presentes em documentos de organizações internacionais, notadamente da OCDE, da Unesco e da União Europeia, e na verdade são documentos produzidos na última década. Além dos pontos de consenso, buscamos também identificar aspectos que poderiam oferecer a formuladores de políticas e educadores contribuições para a articulação das competências com o currículo, a avaliação e a formação de professores. O que se destaca nos documentos é uma visão abrangente das competências, no sentido de que as competências a serem desenvolvidas pela escola não se restringem à dimensão cognitiva, não? Abarcam também a de natureza socioemocional e comportamental. A dimensão cognitiva diz respeito a estratégias de aprendizagem que mobilizam a criatividade, a memória, o pensamento crítico, não? Que a gente chama de habilidades de alta ordem, e que mantém interseção com as chamadas competências globais de natureza não cognitiva.
Competências globais é um termo amplamente utilizado nos textos das organizações internacionais consultados para se referir a competências mais holísticas que permitem às pessoas mobilizar seus conhecimentos, suas capacidades, atitudes e valores para trabalhar em conjunto com outras pessoas, para resolver problemas e melhorar o bem-estar coletivo. É consensual também nos documentos analisados que as definições de competências globais devem ser suficientemente amplas para que possam ser desenvolvidas transversalmente pelos sistemas educacionais em diversos contextos sociais, políticos e econômicos. Ainda é ressaltado nesses documentos, de forma consensual, que essa definição deve contemplar a aquisição de habilidades voltadas para uma participação ativa na sociedade, na vida democrática e no exercício de direitos e deveres na sociedade, tendo em vista o convívio nas diferentes comunidades, em níveis locais, regionais e nacionais, de forma harmoniosa, tolerante, respeitosa das diferenças e das diversidades sociais e culturais. Dessas concepções consensuais mais gerais, se desprendem alguns subsídios para a inserção das competências na educação. Esses documentos apresentam contribuições convergentes em relação à inserção de competências no currículo, na avaliação e na formação de professores. E a gente pode sintetizar essas propostas ou essas recomendações da seguinte maneira: o que se recomenda para o currículo? Não apenas a inserção de competências cognitivas, mas também de competências globais, que mantenham interseção com as competências cognitivas, integrem no currículo escolar de forma transversal, tendo em vista o desenvolvimento de atitudes, valores e comportamentos. As recomendações enfatizam também a necessidade de inserção curricular de competências digitais. Esse é um tema que aparece tanto em relação ao currículo como a formação de professores e também em relação à avaliação. E eu acho que o tema não só das competências digitais, mas também do acesso a recursos digitais se tornou mais premente, mais evidente, mais significativo no período agora da pandemia e do fechamento das escolas. Então, esse tema que aparece reiteradamente e aparece ressaltado nos documentos, na verdade, hoje em dia é o grande tema que nos diz como poderemos seguir, com que recursos a gente poderá seguir adiante na retomada das aulas nos diferentes países. Uma questão que aparece também de forma muito consistente com relação à avaliação é a recomendação do uso regular dos resultados das avaliações em iniciativas de avaliação formativa de caráter processual e que estejam mais próximas do trabalho pedagógico do professor e da sala de aula. E também a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. E essa é uma recomendação que ganha um relevo muito grande também nesse contexto de reabertura das escolas e de retomada das aulas, porque os professores precisarão realmente aplicar uma avaliação formativa que lhes permita saber em que momento da aprendizagem estão os alunos que estão voltando de experiências provavelmente muito desiguais de acesso a recursos tecnológicos e também de acesso às atividades escolares não presenciais. Então, é um tema que no Brasil, onde nós estamos, onde eu moro, onde eu trabalho, é um tema muito crucial. O Brasil tem, na educação básica, do ensino da educação infantil ao ensino médio, quase 40 milhões de alunos, né? É uma população de estudantes, às vezes, muito maior, muitas vezes, do que a população de muitos países, né? Países, inclusive, da OEI. Então, é o desafio de você, não só de você aplicar, né, avaliações formativas processuais, mas de saber o que fazer, como interpretar os resultados e como fazer uso dessas evidências se tornou premente, né? E isso envolve formação continuada de professores, né? Envolve a formação dos professores para o uso dessas avaliações.
o que os documentos também sinalizam é a necessidade de elaboração de medidas de competências globais para o século XXI, especialmente nas dimensões da conscientização ambiental, da promoção de direitos humanos e resolução colaborativa de problemas. Novamente, as habilidades digitais e sua avaliação merecem destaque nos documentos consultados. Nós temos também o tema da formação de professores, que se recomenda a formulação e implementação de políticas de formação de professores para a adoção de práticas pedagógicas criativas, que convidam os alunos a investigar, a criar, a criticar, a refletir sobre o mundo ao seu redor e sobre sua própria situação e atuação nesse mundo. Normalmente, essas recomendações incluem, como já disse, o fortalecimento das competências digitais dos professores para o uso de tecnologias em sala de aula. Se cotejarmos essas recomendações com as respostas dos países ibero-americanos ao informe, né, organizado pela OEI, é possível afirmar que as diversas experiências nacionais de promoção de competências na dimensão do currículo, da avaliação e da formação de professores apresentam pontos em comum que se sobressaem. Na dimensão do currículo, a maior parte dos países organiza, ao menos parcialmente, seus currículos por competências no ensino básico, fundamental e secundário médio, com destaque para a capacidade de solução de problemas, pensamento crítico, tomada de decisões e trabalho em equipe. Na formação docente, o que a gente observa no relatório é que a maioria dos países identificou ter sistemas de formação inicial e continuada de professores, com graus diferenciados de referências à incorporação de competências globais e de competências digitais na formação de professores. Na avaliação, os países da Iberoamérica, como Brasil, Chile, Espanha, Colômbia e Argentina, participam de avaliações em larga escala internacionais, como PISA, como PIRLS, como o ICCS e como o TIMSS, o que sugere a existência de um espaço para uma maior integração das avaliações internacionais às políticas locais, às políticas nacionais, seja como um instrumento de diagnóstico e monitoramento da aprendizagem das competências, seja como subsídio para a elaboração de políticas. Eu posso trazer aqui como exemplo, como ilustração, o caso do Brasil, que é bem significativo a esse respeito. O Brasil está neste momento reformulando seu sistema de avaliação em larga escala, um sistema, o SAEB, que é um sistema que já tem 30 anos de existência, ele permaneceu praticamente inalterado no seu desenho nesses 30 anos, e neste momento a reformulação é uma reformulação que aproxima esse desenho, esse novo desenho, ao PISA. Né? Tem uma proximidade muito grande com o PISA, tem um diálogo, inclusive, com a OCDE, né, do Ministério da Educação brasileiro com a OCDE, e o que está em perspectiva para esse novo desenho é a introdução de competências e habilidades mais complexas, como a capacidade de resolução de problemas, de argumentação, de pensamento crítico, com itens de resposta construída, itens abertos, né, que permitem também a avaliação desse tipo de competências, em um modelo digital e adaptativo de respostas que será aplicado a 35 milhões de alunos em mais ou menos 4 anos, quando esse modelo, que é um modelo longitudinal, que vai avaliar todas as séries, pretende avaliar todos os anos escolares no ensino fundamental e médio, quando ele complete essa inclusão dos diferentes anos escolares. Estou trazendo isso como um exemplo, porque me parece que o PISA tem tido um papel, pelo menos no Brasil, né, um papel importantíssimo de nortear ou de indicar, né, como pode ser feita e inclusive como pode ser também aproveitadas uma avaliação de competências, né? Nós temos também no Brasil, o Brasil também participa do PISA para escolas, que também dá muita notícia de como usar a avaliação para a sala de aula e para os processos pedagógicos. Em síntese, assim,
É possível notar que os países da Iberoamérica estão se mobilizando no sentido de adotar uma agenda educacional com pontos de convergência entre si e com as orientações das organizações internacionais. Esta agenda incorpora, em maior ou menor grau, dependendo do país, noções de cidadania, de direitos humanos, de justiça e equidade, atitudes éticas e responsáveis, empreendedorismo, desenvolvimento de competências globais e uso de tecnologias digitais. Essas são as questões que aparecem nos diferentes países quando olhados à luz desses documentos dos organismos internacionais. Para finalizar, eu deixo aqui meu desejo que cada um dos 23 países que conformam a OEI encontre uma maneira muito sua de melhorar a educação e saiba que essa tarefa é parte de um todo maior que relaciona competências a contextos cheios de matizes, de diferenças e de diversidades, que são a riqueza da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Alicia, por compartir tus reflexiones, tus ideas y la importancia, como bien señalas, ¿no? de tener una agenda internacional y, bueno, sin olvidar, sin olvidar la necesidad de contextualizar, de adaptar, tener siempre este marco más amplio que nos puede orientar y que nos puede también situar a la hora de conocer cómo están avanzando otros y, bueno, y en esta lógica tan señalada ahora, ¿no? De la importancia de esta colaboración que, bueno, máxime en un contexto como el que tenemos en estos momentos, es esencial para lograr resultados y lograr avanzar en estos retos, en esta situación educativa sin precedentes que ahora mismo enfrentamos. Me gustaría también, porque si bien el objetivo del informe era recabar esta información de los países que nos permitiese conocer cómo van avanzando en esta enseñanza por competencias, teniendo también esta mirada que Alicia nos acaba de compartir en relación a este marco más general, más internacional de cómo estamos a nivel mundial en esta tarea. También es importante el poder dar propuestas, sacar conclusiones, hacer recomendaciones al respecto. Y en este sentido, José, bienvenido, muchas gracias también por tu tiempo y bueno, pues como coordinador, como experto también en la materia, sí que me gustaría que pudieras compartirnos algunas ideas sobre recomendaciones, conclusiones, principales conclusiones que podamos extraer sobre cómo podemos seguir avanzando en esta implementación de modelos más orientados a competencias. Cuando quieras. Obrigado. Cumprimentar o Sr. Ministro da Educação, a quem devo esta integração na OEI, não é? Representando Portugal, Mariano Jabonero, secretário-geral da OEI, Ana Paula Laborinho e também Tamara Dias e Anabel, porque considero que foram os pivôs deste estudo do Miradas, né? Sem elas, sem a coordenação, eu e o Carlos Magro, de facto, não teríamos realizado este trabalho. Uma palavra muito especial ao Carlos Magro, porque para além da amizade que este estudo envolveu, também foi uma aprendizagem mútua e de partilha de ideias e muito enriquecedora. Ao Nuno Rodrigues, do Ministério da Educação de Portugal, pela sua prestigiosa colaboração na análise dos dados estatísticos, para a Alicia Bonanino, não é? Que foi integrada também na equipa e cuja pertinência do seu capítulo será reconhecida por todos, e que também da sua equipa, da Naira e do Bernardo, também do Júlio Santos, que tem um capítulo neste estudo, e também para a Ila Beatriz Maia, que colaborou comigo e com o Carlos Magro na análise de conteúdo dos dados qualitativos. Pois bem, julgo que este relatório Miradas surgiu no período pré e da pandemia. Ou seja, nós na primeira fase preocupamos essencialmente com a elaboração do questionário, que foi coordenada por a Tamara,
e que eu e Carlos e com toda a equipa também da OEI elaboramos uma primeira proposta, e que isso foi nos meses de outubro, novembro e dezembro, né? Depois os países responderam, e muitos países responderam ao questionário, 17 países, o que é uma amostra muito significativa, e a análise dos dados, quer quantitativos, quer qualitativos, decorreu já em pleno período de pandemia, o que ainda veio reforçar o nosso olhar sobre a importância das competências num quadro global, quer definido por outras organizações internacionais, quer pela OEI, porque o que está aqui em causa essencialmente é a oportunidade para a construção de uma agenda comum entre os países da OEI em relação à educação para competências. Antes de responder à questão que Tamara colocou, quais são as recomendações, iria um pouco dizer o que é que em si representa este estudo. Em termos conceituais, e Alicia e Carlos já disseram bastante sobre isso, é sobretudo uma visão sobre competências que não está unicamente ligada a um certo tecnicismo pedagógico. Quando a questão das competências foi discutida há umas décadas, reagiu-se muito mal, sobretudo à sua introdução nos sistemas educativos, porque se tinha uma perspectiva muito técnica, muito do saber fazer, não é? O que está aqui em causa é uma noção de competência muito mais abrangente, que integra conhecimentos, capacidades, atitudes, valores, uma perspectiva mais global de competência e que não pode dissociar-se de modo algum do conhecimento. Não há uma separação entre competência e conhecimento, são as duas faces de uma moeda e que competência e conhecimento estão interligados. Não há também, e há aqui o tal equilíbrio que é necessário ter em relação à conceitualização de competências, uma centralidade das competências nos conteúdos, naquilo que foi a memorização do conhecimento, mas também uma competência aberta ao mundo em que as pessoas possam dominar aqueles saberes, aquelas capacidades, as atitudes e valores que lhes permitem ler o mundo a partir de uma perspectiva crítica, problemática, essencialmente numa adequação a uma sociedade que é digital, que é conectiva, mas que também é marcada muito pela incerteza. Em termos mais qualitativos, e portanto, a parte qualitativa é o anexo 2 do questionário, que eu recomendo a leitura, porque também julgo que Carlos e Alicia poderão também concordar comigo acerca disso. Que o anexo 2 deste relatório, que é a análise dos dados qualitativos, muito mais descritiva, e aqui reforço também a participação da Ila Beatriz Maia, constitui em si um repositório para outros estudos e para outras análises. Ou seja, há aqui muita informação que foi carregada para este anexo e que pode constituir em si, portanto, um ponto de partida para outras análises, para outros estudos, porque os 17 países tiveram um interesse total na resposta aos questionários e, sobretudo, na resposta aos dados das questões, portanto, às questões abertas. E esta análise de conteúdo é, sobretudo, a exploração das questões abertas, e temos muita informação devidamente registada, devidamente identificada através dos endereços eletrónicos, e isso é uma fonte de dados que é magnífica para aqueles que tenham interesse em abordar a questão das competências. Uma outra questão é que estas competências dizem respeito, e o estudo foi organizado a partir destas dimensões, dizem respeito ao currículo, à organização em si do currículo, não é?
à questão da avaliação dos estabelecimentos de ensino aos centros educativos ou às escolas e, portanto, à formação de professores e também às boas práticas. E aqui deixamos o estudo em si também uma análise da realidade das políticas educativas dos Estados ibero-americanos. Não tivemos qualquer preocupação em fazer uma análise que envolva juízos de avaliação, mas essencialmente uma análise descritiva que depois nós articulamos com a parte conceitual e deixamos uma série de recomendações para que seja possível uma discussão aberta e uma discussão plural sobre o tema, sobre a educação por competências e, sobretudo, a sua importância na sociedade do conhecimento, que é uma sociedade digital, e também no seu contributo para a Agenda 2030. Aliás, na introdução, que é feita por Ana Paula Laborinho e Tamara Dias, fazem a ligação das competências ao objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, o quarto objetivo, da inclusão, e que uma educação por competências é necessariamente é algo que vai potenciar a inclusão e o acesso dos alunos à educação e, sobretudo, ao domínio de saberes, de capacidades e atitudes, valores que são fundamentais para a vivência numa sociedade que se quer cada vez mais igual e não menos desigual. E esta recomendação é sobretudo para que haja uma concertação das políticas educativas ao nível dos Estados da OEI. Haja uma agenda ao nível das políticas educativas que reflita sobre o que é a educação pelas competências, como é que essas competências estão plasmadas, materializadas nos documentos curriculares, como estão em si materializadas nos estabelecimentos escolares, sobretudo aqueles que têm a responsabilidade pela decisão ao nível institucional, a sua autonomia curricular, a sua autonomia pedagógica, mas também ao nível da avaliação. Porquê? Porque o estudo conclui que existe uma diversidade, como o Carlos e a Alicia também já disseram, existe uma diversidade terminológica sobre o conceito de competência. Quando falamos de competência, não estamos a falar do mesmo em todos os países, mas às vezes também é uma questão mais terminológica. Habilidades, competências, destrezas, se nós entendermos numa perspectiva mais global, não é a questão terminológica que nos separa. Antes, pelo contrário, é em si uma preocupação para a construção de uma agenda das políticas educativas centrada na educação para as competências, numa valorização do conhecimento, numa valorização de um conhecimento que seja capaz de responder aos desafios que as crianças e os jovens têm hoje em dia. Aliás, há uma frase e há um ponto de partida que nós trabalhamos inicialmente, que foi o relatório Delors, e o relatório Delors, em 1996, já chamava a atenção para esta questão, sobretudo para a ideia da navegação dos alunos na educação básica, na procura do conhecimento. E essas palavras premonitórias do relatório Delors, Jacques Delors, nós também assimilamos e integramos no nosso estudo e também aquilo que pretendermos em termos e que deixamos em termos de recomendação, que seja uma forma de navegar pelas políticas educativas, que seja capaz de encontrar pontos em comum, mas também que seja capaz de destacar as singularidades de cada país e que essa singularidade que possa constituir-se numa boa prática e que constitua uma aprendizagem para os outros países. Não é a ideia de uniformizar uma agenda, é a ideia de construir uma agenda das políticas educativas baseada na diversidade e pluralidade de modos de implementação e de concepção de uma educação por competências, porque não há um standard, não há um modo único de realizar esta educação para as competências. E daí que há muito a fazer ainda nos países da OEI, da Iberoamérica, ao nível da avaliação das aprendizagens, porque ao nível também da formação de professores,
ao nível também daquilo que são boas práticas centradas nos aspectos pedagógicos, no interior das salas de aulas e menos nos aspectos organizativos e nos aspectos mais políticos, e sobretudo também uma preocupação em relação aos perfis de competências dos alunos na escolaridade obrigatória ou na educação básica. A OEI tem uma proposta de 10 competências transdisciplinares. Nós trabalhamos também essas 10 competências, é já algo que pode constituir um ponto de partida para a construção dessa agenda, mas também, como o Carlos disse, essas competências são muito diversas e distintas. Porquê? Porque quando há uma ligação da competência a conteúdos específicos dos programas escolares, então nós temos um conjunto muito alargado de competências. O essencial, como disse a professora Alice, também seria pensarmos naquelas competências mais transversais e que possam constituir uma agenda comum entre os países da OEI. Eu julgo que, mais do que recomendar que se vá por aqui, se vá por acolá, ou se faça isto, ou se faça aquilo, o estudo pode ter um grande contributo, sobretudo a este nível. É que os países da OEI, em conjunto, olhando para as suas políticas educativas e para a sua comparação com os outros países, possam refletir em conjunto, construir um consenso na diversidade. É aquilo que o estudo essencialmente aponta, porque também não perfilhamos de modo algum a construção de um quadro único e comum sobre a educação por competências, reconhecendo a pluralidade, a diversidade e também o contributo que cada país tem dado. E, sobretudo, para uma questão, é que a educação para as competências vá muito para além da legislação. Ou seja, não basta legislar, não basta decretar, não basta ter a educação para as competências nos documentos legislativos, é também preciso transportá-los para os documentos curriculares, para os documentos da formação de professores e para a formação inicial e para a formação contínua ou continuada, mas também para a autonomia curricular das escolas, já que as escolas da OEI reconhecem, através dos representantes do Ministério da Educação, que elas gozam essencialmente mais de uma autonomia pedagógica do que uma autonomia curricular. E eu julgo que estas são as principais conclusões e, sobretudo, a conclusão, e termino com esta questão, aliás, também já foi colocado na frase que surgiu aí no PowerPoint, o estudo Miradas 2020 da OEI é uma análise investigativa através da qual se navega pelas políticas educativas nacionais. A partir da diversidade de experiências, tão só se pretende captar aspectos comuns e singulares que podem contribuir para a melhoria da educação obrigatória ou da educação básica, como é utilizada essencialmente nos países mais da América do Sul e da América Central, cada vez mais essencial para o domínio de competências que permitam às crianças e aos jovens viver num mundo marcado pela incerteza. Eu julgo que este é o grande contributo do estudo Miradas Competências do século XXI. Muchas gracias, José. Bonito cierre esta última reflexión sobre el aporte o el principal cometido, función que ha podido tener el informe. Estamos ya muy ajustados con el tiempo, pero es cierto que están llegando muchas preguntas, cuestiones a través del chat. Entonces, no quiero dejar pasar la oportunidad de al menos plantear una cuestión que de forma más o menos recurrente se están formulando, ¿no?, a través de esta vía de chat, pero que tengamos una ronda última de intervenciones quizá mucho más concisa, con 2 o 3 ideas en relación a temas que es verdad que de manera transversal habéis ido tocando todos en vuestras intervenciones, pero que sí que han generado cierto interés en poder profundizar o al menos puntualizar un poco más.
Una de las cuestiones sería compartir una reflexión sobre la formación docente. Se ha comentado en algunos de los casos el rol del profesor, esta importancia, ¿no?, en la formación inicial, formación continua vinculada a esta enseñanza por competencias. El tema de la evaluación, también José lo apuntabas, Alicia, en vuestras intervenciones, y de una manera más específica, muy vinculado a este contexto que tenemos, el tema de las competencias digitales. Os pediría, en torno a estas tres propuestas, un par de ideas, 2 minutos aproximadamente, sobre mensajes clave de cómo avanzar, formación docente, evaluación y los desafíos o la mirada específica a estas competencias digitales. Si queréis, seguimos el mismo orden de intervención que hemos tenido al inicio. Carlos, comenzamos contigo, ¿te parece? Claro, perfecto. Muchas gracias, Tamara. Muy rápido. Cuando he insistido tanto en la importancia del contexto, igual que Alicia y José Pacheco, nos estamos precisamente refiriendo a la importancia del papel que desempeñan los docentes, las escuelas, las instituciones escolares, porque si algo nos está faltando en esta transformación hacia las competencias es más transformación institucional, es más autonomía curricular para los docentes y las escuelas, y claro, dar autonomía en la definición o concreción curricular a docentes y escuelas tiene que ver con cambios en la formación inicial, tiene que ver con cambios en la formación permanente. Tenemos que cambiar también de alguna manera las culturas profesionales que tenemos en gran parte de nuestros países. Por tanto, la pregunta es muy relevante. La pregunta es tan relevante como que probablemente lo único o lo fundamental que nos está faltando es una insistencia mayor en cambios en la gobernanza de los centros, cómo nos estructuramos en los centros, mayor autonomía a los centros educativos y desde luego mayor autonomía y más confianza a los docentes, que pasa sí o sí por invertir más en su formación, por modificar su formación, por cambiar la formación docente inicial y posterior. Había una pregunta por ahí que no está en tu pregunta ahora, que tiene que ver con la familia, que pasa lo mismo exactamente. Necesitamos también mirar qué pasa con el desarrollo de las competencias fuera de la escuela. Eso son las familias y algo más, y eso implica también políticas escolares que no sean solo referidas a la escuela. Las políticas educativas que necesitamos también deben atender lo que pasa fuera de las escuelas para atender este desarrollo de las competencias. Y la última reflexión en torno a la evaluación, probablemente la evaluación sea la gran palanca de transformación educativa, lo sabemos todos. Tenemos muy buenos documentos en Iberoamérica, lo hemos revisado en este informe y lo hemos dicho varias veces en el informe, muy buenos documentos por parte de todos los ministerios de educación sobre cómo se deben evaluar las competencias. Nos está faltando probablemente implementar esas modificaciones en la cultura de la evaluación, que pasa de nuevo y de nuevo nos lleva a un cambio en las culturas profesionales y que pasa, por tanto, por invertir mucho más en la formación inicial y en la formación permanente de los docentes. No haremos esta transformación hacia las competencias si no confiamos y dejamos mucho más peso a los docentes, y eso, insisto, pasa por más recursos y más formación inicial y permanente de los docentes. Gracias, Carlos. Alicia, cuando quieras. Gracias, Tamara. A formação docente é uma questão chave nesse sentido, né? Porque como que a gente vê essa situação, ou esses três elementos, né? Avaliação, currículo, formação. Se as competências não estiverem no currículo, e no currículo do ensino fundamental, do ensino médio, né, da escola secundária, mas também no currículo da formação de professores, a gente dificilmente vai conseguir avançar. O que acontece quando as competências estão na avaliação, mas não estão na formação? Né? Nós acabamos tendo uma restrição curricular, porque acaba... a avaliação tem um potencial muito grande de induzir práticas curriculares nas escolas. Então, quando você não tem a formação e você só tem a avaliação das competências, o que a gente tem visto é que se produz um estreitamento curricular, porque se acaba, na verdade, ensinando para que os resultados dos testes das crianças, enfim, nas escolas, nas avaliações, sejam resultados
enfim, melhores, né? Que eles tenham melhores resultados. O que tem acontecido com isso? Principalmente quando você tem, na verdade, avaliação associada, os resultados da avaliação associados a políticas de responsabilização, de accountability, enfim. E a gente tem visto muito essa dissociação, um currículo que não está estruturado por competências, nem na formação de professores, nem, né, para a escola, para o ensino fundamental, ensino médio, e uma avaliação estruturada por competências. Então, a gente tem, na verdade, uma dissociação que mais confunde os professores do que os ajuda. Então, eu acho que a autonomia do professor é importantíssima, a autonomia do centro, da escola é importantíssima, mas que ela supõe um momento prévio de heteronomia, em que os professores aprendam a usar as evidências, usar os dados das avaliações, né, para seu cotidiano, para o planejamento do ensino, de suas atividades, enfim, e entendendo como também ele pode ensinar e avaliar por competências, né? Ele tem que aprender isso. Essa autonomia é uma autonomia que não está dada, tem que ser construída. E se constrói na formação, se constrói nesse momento de heteronomia. Acho que minha mensagem é essa. Né? Temos que cuidar da formação de professores. Se a gente quer levar as competências para a escola, temos que ter as competências na formação de professores e temos que ter as competências no currículo, e não apenas na avaliação. Muchas gracias, Alicia. José, cuando quieras, tu turno. Sim, obrigado, Tamara. Julgo que a pandemia é algo que nos obriga a repensar a escola, a repensar também as competências e a repensar o modo como é que as políticas educativas se centralizam e tornam fundamentais as questões da educação para as competências. Se há algo que nós aprendemos com esta pandemia é que a nova normalidade, ela não veio unicamente, ela unicamente foi acelerada pela pandemia. Nós estamos numa transição digital, as escolas estão numa transição digital, os professores fizeram uma aprendizagem acelerada para as competências digitais e julgo que esta pandemia veio introduzir-nos de um modo muito mais rápido neste mundo digital no qual a escola tem que estar. E isso exige, essencialmente, 3 coisas. Políticas educativas claras, orientadas para uma educação por competências numa perspectiva bastante aberta. Isso exige a autonomia das escolas ou dos centros educativos. Isso exige também a formação de professores. Mas a pandemia ensinou-nos uma outra coisa. Exige também a participação das famílias. E a importância que a família tem na educação dos seus filhos, porque quando a escola fechou, as famílias estiveram ao lado dos seus educandos e aqueles que tiveram mais competências digitais foram também aqueles que puderam apoiar mais os seus próprios educandos. E aqui também em relação aos alunos. É que não basta adquirir uma competência digital meramente técnica, meramente instrumental. Também é necessário, penso, desenvolver nos alunos um espírito crítico em relação às próprias competências digitais, sobretudo no uso da internet, dos vários aparelhos, dos vários softwares tecnológicos e, sobretudo, na informação que é veiculada e que deve ser transformada em conhecimento através de uma perspectiva crítica. Nós hoje temos uma sociedade do conhecimento que se baseia muito de uma informação e que ela também tem que ser analisada de uma forma crítica. E essa competência digital, muitas vezes, é saber se o aluno ou não domina tecnicamente uma questão. Mas também estas competências digitais exigem que o aluno analise criticamente aquilo que aprende e, sobretudo, a informação que busca na web e que nem sempre é uma informação válida e que precisa também de ser submetida a uma análise crítica do próprio aluno. E julgo que esta é a situação. O estudo não pode ser mais oportuno, porque ele é publicado num tempo em que temos muitas questões de incerteza, mas também temos algumas certezas. É que nós
mudamos em poucos meses, num ano, nem sequer, e que estamos numa aceleração enorme para uma sociedade digitalizada que exige, inevitavelmente, um domínio de competências, mas não só no aspecto técnico, mas também no seu aspecto mais crítico, de análise, de reflexão sobre aquilo que se aprende e quais são as possibilidades de aprendizagem, de navegar nesta interconectividade que nos une a todos e que hoje faz parte do dia a dia das escolas a nível mundial e da Iberoamérica. Muchas gracias, José. Y muchísimas gracias a los tres, a Carlos, Alicia, José, por vuestras reflexiones, vuestras ideas y, por supuesto, todos los aportes y todo el conocimiento que habéis volcado en este informe Miradas 2020. Esta es una sesión de presentación, un primer encuentro y, sin duda, es el inicio de lo que esperamos contribuya a generar nuevos espacios de diálogo, de debate, que finalmente, como estamos viendo, son espacios que siempre enriquecen, nos ayudan a mejorar, a conocer cómo se está avanzando en otros espacios, a proponer ideas que, bueno, si en cualquier momento han sido fundamentales en el espacio, la situación que tenemos ahora mismo se vuelve todavía mucho más relevante esta mirada colaborativa, ¿no? Y esta búsqueda, como decía José, ¿no? De consenso, pero al mismo tiempo respetando la heterogeneidad y la riqueza, ¿no? de cada uno de los países. Vamos a dar paso ya a la sesión de clausura. Antes de despedir este primer espacio de diálogo, agradecer a todos los que nos están siguiendo a través de las redes, ¿no? que son muchas las preguntas, como decíamos, y las reflexiones que están compartiendo. Indudablemente no hay margen para poder contestarlas a todas, pero sí que mandar un saludo y un especial también saludo a muchos de los compañeros que han contribuido también de los institutos de evaluación de estadística de los países que han contribuido a la elaboración de este informe y que me consta que están conectados y siguiendo el desarrollo de esta sesión. Así que a todos ellos un abrazo muy grande, muchas gracias. Y sin más, Ana Paula, te paso la palabra para ya proceder con la sesión de clausura. Gracias a todos. Terminámos uma sessão que foi também um desafio para lermos o estudo, e gostaria de não só agradecer as intervenções e esta sessão que foi tão rica, mas também dizer a todos os que nos acompanham que no final desta sessão estará disponível o estudo nas nossas páginas e também isso significa, como foi dito, que este estudo é um repositório, mas permitirá muitos outros estudos e é isso que se deseja. Retive como pontos essenciais a ideia de que as competências não se opõem ao conhecimento, são as faces de uma mesma moeda, e também de que temos que encontrar caminhos de consenso na diversidade, que é afinal uma das características mais relevantes de toda a região ibero-americana. Vamos agora para a sessão de fecho. E gostaria de passar a palavra ao Dr. Nuno Rodrigues. Antes, agradecer profundamente o empenho que teve e o seu contributo essencial para este estudo e dizer que, ao cumprimentá-lo, também cumprimento todos aqueles que integram a rede da OEI de seguimento e avaliação das metas educativas, o Conselho Reitor que integra os institutos ou as unidades de estatísticas da educação, que são aqueles que contribuíram de forma tão ativa para que este estudo fosse possível com a riqueza que já vimos que tem. E por isso passo a palavra ao Dr. Nuno Rodrigues, secretário, diretor-geral
das Estatísticas de Educação e Ciência de Portugal. Muito obrigado. É um prazer estar aqui presente nesta sessão de encerramento. Gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Secretário-Geral da OEI, a Sra. Diretora dos Escritórios da OEI em Portugal, os autores do estudo, nomeadamente, e para não me estender a todos, para não me esquecer de ninguém, uma palavra de apreço ao Carlos Magro e ao José Pacheco, e gostaria também de cumprimentar todos e todas aqueles que nos veem a partir da internet. Quando me pediram para fazer esta sessão de encerramento e me pediram, digamos assim, para escolher uma frase emblemática ou que ilustrasse o que iria ser o conteúdo da minha apresentação, duas palavras me vieram logo à cabeça. E as duas palavras foram o compromisso coletivo. E o compromisso coletivo na promoção e implementação de uma educação de qualidade e, sobretudo, de equidade. E é com base nesta ideia que eu gostaria de estruturar esta minha apresentação nesta sessão de encerramento que gostaria de partilhar com todos. Primeiro, é o compromisso coletivo como princípio orientador do trabalho na educação. A educação é essencial no desenvolvimento das sociedades e, nomeadamente, no desenvolvimento de valores e de competências. A educação e o ambiente escolar, o meio escolar, não é apenas um local de transmissão de saber e de conhecimento. É muito mais, é assegurar a capacitação dos indivíduos para a vida. É aquilo que hoje, cada vez mais, falamos da aprendizagem ao longo da vida. A educação é, assim, a melhor forma de ultrapassarmos em conjunto as desigualdades sociais. O sociólogo Pierre Bourdieu, nos anos 70 e 80, quando analisava este meio, ele analisava a educação, caracterizava o sistema escolar tradicional como um ambiente que promovia a estratificação social e a consequente desmotivação daqueles com menos recursos económicos e culturais. Ora, hoje em dia sabemos que este sistema já não funciona, não pode funcionar e não é este sistema que nós queremos. Pelo que têm que ser encontrados modelos novos de ensino e aprendizagem. Gostaria, assim, de realçar o importante trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela OEI no sentido de fomentar programas e medidas que garantam uma educação equitativa e de qualidade para todos e principalmente para todos os países ibero-americanos, tentando também aí contribuir para a diminuição das diferenças intra- e interpaíses, países esses que historicamente têm as suas próprias particularidades, com contextos sociais e económicos bastante diferentes. Foi esse o desafio que a OEI e também Portugal, penso que cedo abraçaram. Nesse sentido, o projeto Metas 2021 e o seu plano de acompanhamento são documentos de planeamento, de monitorização e de avaliação de grande visibilidade e com impacto direto ou indireto nas políticas educativas da região. As Metas 2021 e todos os documentos, relatórios e estudos que daí resultaram constituem importantes contributos teórico-práticos que podem e devem ser utilizados pelos diversos agentes educativos e por todos aqueles que tenham responsabilidades e que estudem o fenómeno da educação. E aqui gostaria de recordar que Portugal integrou o projeto de Metas 2021 desde o seu início, quer através do desenho, da colaboração no desenho, quer através da definição de indicadores e das suas metas. Tem sido, de facto, um longo caminho, mas digamos que muito enriquecedor, e é um privilégio estar hoje aqui, a cerca de um ano da sua conclusão, poder também partilhar convosco estas ideias. No compromisso coletivo, gostaria ainda de destacar o importante papel do Instituto de Avaliação e Seguimento das Metas Educativas 2021. E aqui uma palavra de agradecimento para o excelente trabalho de organização, gestão, dinamismo de toda a equipa da OEI, que ao longo destes 10 anos foi fundamental na coordenação de todos os relatórios e estudos desenvolvidos. O segundo compromisso coletivo que gostaria de partilhar convosco é exatamente o compromisso coletivo no desenvolvimento deste estudo sobre competências.
É importante destacar que Portugal, quando em 2018 foi convidado a colaborar na coordenação do mesmo, apesar do enorme desafio que saberia que iria enfrentar, aceitou logo este desafio. E desde essa altura que o Ministério da Educação, principalmente através do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, da DGEC e de todos, diria eu, todos ou quase todos os organismos do Ministério da Educação, se envolveu nesta importante tarefa. Um contexto comum, caracterizado por elevados níveis de retenção, absentismo e abandono escolar, por fatores socioeconómicos determinantes no sucesso dos alunos, por obesidade curricular, por déficit estrutural de qualificações da população e por déficit de competências digitais, que hoje fazem cada vez mais a diferença, faz com que seja importante fomentar a convergência entre os países em matéria de competências. O desafio de resposta a estas necessidades, a par do objetivo de proporcionar aos alunos um desenvolvimento integral, convocou o sistema educativo para a definição de um perfil consentâneo com os desafios colocados pela sociedade contemporânea, para o qual devem, assim, convergir todas as aprendizagens. Assim, e com o objetivo de responder aos desafios complexos do mundo atual, tornando os jovens aptos a investir permanentemente ao longo da vida na sua formação e agir perante os desafios sociais, económicos e tecnológicos do mundo atual, Portugal definiu o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Este perfil, estruturado em princípios, em valores e áreas de competências, constitui uma referência para a organização de todo o sistema educativo e para o trabalho das escolas, contribuindo para a convergência e a articulação das decisões inerentes às várias dimensões do desenvolvimento curricular. A organização em Portugal, em 2018, como já foi referido, do Seminário Técnico sobre Competências para o século XXI na Ibero-Americana, serviu de ponto de partida deste estudo e demonstrou bem o compromisso não só de Portugal, mas da OEI e dos restantes países. E nesse compromisso é destacar a participação ativa de todos os países que integram a OEI através do Conselho de Reitor. Uma palavra de apreço e que eu gostaria também de deixar aqui, de agradecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. De facto, após o seminário, foi na 9ª reunião do Conselho de Reitor, realizada em abril de 2019, que se começou, como se costuma dizer em bom português, a partir pedra sobre este tema. E penso que isso é algo diferenciador, porque apesar da coordenação da OEI e juntamente com Portugal, foi o trabalho de todos os países que permitiram a realização deste estudo. Obviamente, também tenho de deixar uma palavra de apreço à equipa da OEI, na pessoa do Sr. Secretário-Geral, da OEI em Portugal, na pessoa da doutora Ana Paula Laborinho, mas também da Paula Barros, da OEI já mais de Madrid, na Tamara e na Anabel, e, portanto, é de assinalar o esforço de todos e de todos os autores do presente estudo, que, analisando um vasto conjunto de informação dispersa, numa primeira fase que se encontrava dispersa, uma panóplia de informação bibliográfica, mas também depois com a capacidade de analisarem os conteúdos e todos os contributos dos países, conseguiram desenhar um excelente diagnóstico da situação atual e, identificando boas práticas, podemos aqui, desde já, deixar um instrumento e um caminho para ser aprofundado. Por fim, e para terminar, gostaria de realçar o terceiro ponto do compromisso. E esse compromisso é um compromisso que vai ter que continuar a ser feito. É o compromisso da análise e da aplicação de algumas das conclusões deste estudo. Gostaria de destacar algumas. Primeiro, e de um aspecto positivo, é que a maioria dos países já inclui, pelo menos parcialmente, nos seus currículos, ou já desenvolve os seus currículos à base das competências.
Uma segunda conclusão é a convergência das políticas educativas dos países da Ibero-América. A terceira, e que já foi aqui referida também pelo José Pacheco, é a ausência de um conceito claro para as competências e para as aptidões. E aqui, se calhar, a minha costela já de integrante da Direção-Geral de Estatísticas, acho fundamental haver existirem conceitos harmonizados. Conceitos estes que possam ser aplicados a nível de comparação entre os países, mas também nos próprios países, para não termos documentos com conceitos aplicados de forma diferente. Depois, algum trabalho ainda a fazer na aplicação das leis, na aplicação no terreno do que está nas normas legislativas. Por fim, a cooperação que é necessária existir entre todos os agentes educativos, em todos aqueles que têm responsabilidades de decisão. O sexto, que é referido também pelos autores, está relacionado com o tempo. Hoje em dia nunca temos tempo para nada e o tempo é o nosso principal inimigo. É o tempo que demora as políticas a serem implementadas, o tempo em que demora a mudarem-se digamos assim, a legislação e todas as normas educativas para que possam ser adaptadas e introduzidas nas escolas e utilizadas pelos professores. E, portanto, este tempo é crucial. E aqui é um fator importante referir. Portugal já deu passos muito significativos nesta diminuição do tempo. Portugal, na anterior legislatura, e que continua na atual, já avançou com importantes e emblemáticas medidas de política educativa nesta área. O perfil do aluno, que já foi aqui falado, as aprendizagens essenciais, as provas de aferição externas, centradas em competências e que abrangem todo o currículo, o Catálogo Nacional de Qualificações ou os referenciais das competências-chave para a educação e formação de adultos são apenas alguns dos exemplos que ilustram o que de muito bom tem sido feito em Portugal e muito bom poderá ser, digamos assim, introduzido ou pelo menos aproveitados em termos de ideias nos outros países. Portanto, muito obrigado pelo trabalho que foi feito, muito obrigado também a toda a equipa que em Portugal permitiu ser desenvolvido este projeto, os autores, a própria DGEC e os outros serviços do Ministério da Educação. O trabalho não está concluído, mas penso que estão lançadas as bases para se poderem continuar a desenvolver os estudos e as ferramentas necessárias a uma verdadeira educação de qualidade e de cuidado. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Nuno Rodrigues. Mais uma vez eu saliento este papel essencial de toda esta rede que faz o seguimento das metas educativas e que é constituída pelas unidades de estatísticas de educação. E gostaria de sublinhar aquilo que foi um termo ou uma expressão muito usada, o compromisso coletivo. É nesse sentido de compromisso coletivo e de valor deste trabalho multilateral que também esperamos que aquilo que agora apresentamos possa servir a toda a região e a todos aqueles que se interessam por estas matérias, nomeadamente outros parceiros institucionais. Gostaria de passar a palavra para o encerramento desta sessão ao Sr. Secretário-Geral da OEI, Mariano Rabonero. Muito obrigado, Ana Paula. Y muy obrigado, Nuno, y muy obrigado a todos y muchas gracias a todos. Yo creo que en un debate de este tipo lo más complicado, lo más complejo es concluir, porque lo digo muchas veces, concluir en educación es imposible, no se puede concluir. Siempre queda la puerta abierta a seguir, a continuar, y sobre todo en un proceso de construcción colectiva de conocimiento y a favor de la educación y el desarrollo, como es el caso de la OEI. Este informe Miradas 2020 es un informe que forma parte, digamos, es un ejemplo de ese proceso de trabajo. La OEI jamás trabaja sola, siempre trabajamos con socios, trabajamos con los gobiernos, con entidades civiles, con expertos, con académicos,
Y creo que eso es lo que da riqueza y perpetuidad a la actividad de la OI. Y además le da valor social y político, que creo que es algo muy importante y más en estos momentos de crisis. Yo un poco más puedo añadir, creo que ha sido una actividad muy intensa, con muchísima información, muy interactiva. Agradezco a los cientos de personas que nos han acompañado, que ha sido, digamos, una señal muy positiva para todos nosotros y que además que nos motiva especialmente con ese tipo de acompañamiento, es el que buscamos y con el cual de forma intencional queremos compartir nuestro trabajo. Y quería resaltar dos cosas que ya se han dicho, pero yo lo voy a un poco a reiterar, y es que la educación por competencia, las competencias para el siglo XXI, tienen dos ejes de desarrollo fundamentales. Uno de ellos es el docente, son los profesores, y que sin ellos no vamos a hacer nada, y creo que con ellos, a través de procesos de formación, de seguimiento, de acompañamiento y de evaluación, podremos cambiar un modelo educativo en el cual, como decía en mi intervención anterior, esas competencias sean ese activo, esa divisa del siglo XX, que ponga en valor el trabajo de las personas, su capacidad de competencia y el desarrollo de nuestras comunidades. Y el segundo es el aportar, y eso creo que los organismos internacionales, como el caso de la OI, tenemos una obligación importante, aportar programas, proyectos y recursos para que esto sea posible. Siempre yo hago una categorización poco académica, no sé si muy correcta, pero académica. Si la primera parte, la parte, digamos, del profesorado, es una parte que tiene un componente pedagógico muy fuerte. La parte de los programas, los proyectos, los recursos son un componente didáctico muy fuerte. La didáctica no ha muerto. Y gracias a la didáctica podemos transformar la práctica cotidiana de lo que ocurre en los colegios, en los centros educativos. Y si podemos aportar, digamos, ese componente pedagógico y junto con él ese componente didáctico, podemos transformar realmente la educación en nuestros países y mejorar su calidad y, sobre todo, sus competencias y su pertinencia para lo que nuestra sociedad en este momento está reclamando, y más aún en un proceso, un periodo de crisis muy acusada, en la que creemos que tenemos la obligación de no volver a la inercia del pasado, continuar con sistemas educativos imperfectos, con inigualdades graves, iniquidades, sino pasar a un modelo educativo distinto, transformador, que es lo que nos pide la historia y lo que nos pide nuestras sociedades. Por mi parte, de nuevo reiterar el apoyo del Gobierno de Portugal, del Ministerio de Educación de Portugal, de mi querido amigo el ministro Diego Brandão, de Nuno, de Pacheco, Ana Paula, por supuesto, que es nuestra persona en Lisboa y además que ha tomado este trabajo como una cuestión de prioridad y ha movilizado al equipo de la oficina de la OI en Lisboa, y a Tamara, con la coordinadora de educación de la OI, de la Secretaría General de la OI, que junto con Anabel Martínez y el resto del equipo han mostrado lo mejor que saben, y es su compromiso, su desempeño, su vocación, su ilusión y su conocimiento al servicio de una buena causa que es esta. A todos muchas gracias. Como decía al principio, en educación no concluimos. Esto es un punto y seguido. Es un punto y seguido y que seguirá y seguiremos como seguimos desde hace 71 años ya trabajando a favor de la educación, la cultura y la ciencia en América. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana y, por supuesto, seguimos conectados, comunicación para cualquier cosa que se pueda ofrecer para atender, responder o cooperar. Muchas gracias. Boa noite. Y que estemos bien todos y con salud, que es lo más importante en estos momentos críticos que estamos pasando. Gracias, secretário. Agradeço muito também ao Dr. Nuno Rodrigues, mas permito-me estender este agradecimento a todos os oradores e também a todos aqueles que estiveram a acompanhar este lançamento. Esperamos que esta sessão tenha sido um ponto de partida para conhecermos melhor este relatório e para podermos continuar a trabalhar em conjunto. É esse o compromisso da Organização de Estados Ibero-Americanos. Esta sessão estará disponível no fim, no seu termo, estará disponível no YouTube. Todos aqueles que estiverem interessados poderão também acompanhá-la e, como disse, o estudo ficará disponível também no termo desta sessão e, como referimos, este é o compromisso da OEI e seguimos todos juntos. Obrigada.